Boa tarde, gente. Boa tarde. Estava esperando os dois últimos convidados se acomodarem. Bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas, todo mundo. Bom, esse é mais um toque da série da Minimal com a revista Projeto. Hoje eu estou representando o Fernando Bungioli, que é o publisher da Projeto. Eu sou a Mariane Wenzel, eu sou head de conteúdo da Casa Cor. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos que vieram aqui sentar um pouquinho com a gente para conversar sobre um tema que eu até questionei o Fernando. Eu falei, eu estou achando muito misterioso esse tema, que é espaços gerados, tendências criadas ou vice-versa, espaços criados, tendências geradas, enfim. Até antes da gente começar, queria saber de vocês, assim, qual é a área de atuação, né? Tem arquitetos aqui, estudantes, designers. Tem de tudo. Tem alguém de alguma área diferente? Comunicação? Legal. Tecnologia? Legal. Estilista? Legal. Legal saber que vocês se interessaram sobre o tema. Eu não sei muito bem onde é que esse talk vai nos levar, mas a gente está em ótima companhia. A Gisele Taranto, arquiteta, urbanista, ela atua no Rio de Janeiro, tem 35 anos de carreira, pelas minhas contas. É autora do Espaço da Deca, nessa edição da Casa Cor. E o Gabriel Rosa, um pouco mais jovem, ele tem 22 anos, e não é de carreira, é 22 anos de idade. É o arquiteto mais jovem a atuar na Casa Cor, é estreante nessa Casa Cor, mas eu acho que a Gisele também é estreante, de certa forma, porque é a primeira vez que ela faz a Casa Cor São Paulo. A Gisele é veterana na Casa Cor Rio, mas em São Paulo é a primeira vez. Então, de certa forma, estão os dois estreando aqui com a gente. Eu vou começar essa conversa. Eu tenho uma pauta, mas eu não tenho nenhum apego à minha pauta. Então, eu quero deixar aberto para vocês. Se quiserem participar da conversa, vão ser super bem-vindos. Eu acho que, dessa forma, esses talks ficam muito mais ricos. E surgem mais assuntos também, que às vezes a gente não está esperando. Mas eu queria começar lembrando uma coisa que a Lívia Pedreira, que é a minha mestra e curadora, presidente do Conselho Curador da Casa Cor, ela falou lá em fevereiro, quando a gente começou a falar sobre o tema, sobre o elenco, divulgar o elenco. Ela falou assim, essa Casa Cor vai ser um encontro de gerações, né? E a gente, como eu acabei de falar na apresentação, a gente tem um exemplo disso acontecendo aqui. Então, eu queria começar a conversa pedindo para cada um de vocês nos contar como foi a formação de vocês e qual foi o projeto que deu o start, assim, que vocês consideram que iniciou de fato a carreira de vocês, a trajetória de vocês. Por favor. Boa noite a todos e todas. E, primeiramente, queria agradecer ao Projeto, a Minimal e a Casa Cor por estar aqui hoje com vocês. Assim, começar a carreira, eu comecei há muitos anos atrás, como vocês acabaram de saber, mas eu acho que o start foi quando eu ganhei um prêmio da Deca. E por isso que eu até digo que a Deca foi muito importante e continua sendo muito importante na minha carreira. Eu ganhei um prêmio, eu trabalhava com uma outra pessoa e fiz um projeto e esse banheiro foi premiado. E aí eu tive certeza que estava na hora de seguir o meu caminho. Eu acho que premiação é o que baliza o que nós fazemos. É pena que temos tão poucos concursos. Então, está aqui uma dica para Minimal, fazer um concurso, né, com os produtos, porque isso faz muita diferença para quem está começando. E não só para quem está começando, eu acho que é algo que faz ter essa certeza, realmente, a segurança de que você está no caminho certo. E foi quando eu comecei, foi com esse projeto, mas já trabalhava anteriormente com uma pessoa, que foi o Cadas Abranches. Assim, começando lá do comecinho, eu sou do interior, de Volta Redonda, do Rio, não sou do Rio de Janeiro em si, então já foi um caminho mais complicado começar numa cidade grande que não me pertencia. Então, eu me formei e fui trabalhar na Lia Siqueira, que também é uma super arquiteta, trabalhei 2 anos,
Depois meu marido foi fazer doutorado nos Estados Unidos, aí eu fui embora para lá e comecei a trabalhar como voluntária, sem ganhar um centavo. Como todo mundo acha que vai para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, eu fui para não ganhar centavo nenhum, mas era uma forma de eu estar trabalhando e estar em cima da minha carreira, sem abandonar o que eu sempre amei. Então, eu trabalhava e, na hora de vir embora, meu marido, vamos voltar. Eu falei, não quero voltar, quero ficar aqui. Meu chefe queria que eu ficasse. Mas aí, enfim, voltei. E aí, trabalhei no CADAS. Quando ganhei esse prêmio, abri meu escritório. Depois, meu marido foi fazer pós-doutorado em Milão. Fomos embora para Milão, fiquei um tempo, depois voltei. E estou aqui, né, há alguns anos fazendo Casa Cor, trabalhando. Minha carreira realmente faz parte da minha vida, adoro. E acho que essa coisa da Deca, estar aqui este ano em São Paulo, marca mais um momento na minha história com a Deca, de estar aqui participando num evento no Casa Cor São Paulo. Boa noite a todos, sou Gabriel Rosa. O início da minha carreira é muito recente, mas ao mesmo tempo muito longo, porque eu trabalho na área desde 2019, quando eu comecei meus primeiros estágios, e naquele momento, ariano que sou, me senti muito preso. Sabe o momento que você se sente dentro de uma gaiola? Senti que eu estava sendo poldado de toda a minha criatividade. Desde então eu tive coragem, comecei a fazer projetos para família, amigos, e tomei coragem, mais ainda, de contratar um arquiteto e sair do estágio que eu estava para iniciar o meu escritório. Isso em meados de 2022, que foi quando eu comecei meu escritório. O convite aconteceu por Casa Cor no ano passado, pelo meu TFG. Qual foi o tema? O tema do meu TFG, o nome é Núcleo Amândula, que é um centro de desenvolvimento e pequenos negócios para pessoas negras. Então, reverberou de uma forma muito grande na internet. Através desse mesmo TFG, eu fui convidado para palestrar na Pinterest, ano passado, na Pinterest Brasil. Então, foi coisas que é exatamente aquilo. Tem muito. Quantos estudantes tem aqui? Quem é estudante ainda? Para vocês, usem o TFG não só pensando em, meu Deus, preciso acabar minha faculdade, preciso me formar logo. Preciso me livrar. Faça algo que seja gratificante para vocês, que vocês lembrem com orgulho, porque é o trabalho da vida de vocês, literalmente. E que, de alguma forma, ele possa reverberar e dizer quem vocês são, dentro das suas próprias identidades. Então, se eu estou aqui, se eu cheguei aqui hoje, é por conta de todos esses bons trabalhos que eu fui desenvolvendo e usando as boas oportunidades que foram aparecendo. Legal, e tem uma diferença aí que é a existência das redes sociais, né? Que é uma coisa que a Gisele não viveu no começo da carreira dela, e como isso também hoje amplifica, né? O que a gente faz e faz chegar a mais gente mesmo, enfim, essa produção. Vamos falar um pouquinho agora, então, vamos começar a nos aproximar do nosso tema, falando mais especificamente, então, sobre o projeto de cada um aqui na Casa Cor. Eu acho que o projeto nasceu... Deixa eu só perguntar, todo mundo viu os ambientes da Gisele e do Gabriel? Então depois vocês vão ter que voltar. O da Gisele está mais no começo do percurso, o do Gabriel está mais pelo meio, né? No meio. Está mais pelo meio. É isso aí. Então, eu estou fazendo o Espaço Deca, e para começar o projeto, eu realizei uma imersão na fábrica da Deca, nas fábricas da Deca. E dentro dos showrooms todos, então, para realmente entender como a história da empresa. E calhou, né, deste ano, o tema do Casa Cor falar justamente sobre que futuro queremos deixar, né? Então, eu fiquei encantada com a história toda, parte dela eu não conhecia, e vi que era o momento, olha, calhou de adorar esta história, e por que não mostrá-la para o público? Porque é uma história que a Deca está na casa de muitos brasileiros, a gente se identifica, por mais que a gente, às vezes, nem saiba que o produto é Deca, quando a gente olha o que eu tenho visto hoje em dia, quando eu fiz a história contando de trás para frente, eu começo a contar a história da Deca do futuro para o passado.
E quando as pessoas chegam no passado, tem pessoas que chegam a chorar, porque identificam louças e metais que estavam na casa dos avós, da casa da mãe, pessoas que já foram embora deste mundo. Então, elas se identificam. Até agora, para falar, eu já me emociono também. Porque é muito legal de você ver que realmente o que você tentou trazer é trazer essa questão da experiência, trazer essa relação humana dessa história tão legal. E o público está entendendo o que eu quis trazer com esse tema. Então, depois vale a pena vocês subirem, né? E depois passarem. Eu confesso que eu dei um sorrisinho, assim, quando eu vi na parte do passado, aquele expositor com as louças cor-de-rosa. Não sei, assim, vocês devem... Tinha um vaso sanitário marrom, eu tinha um desse no meu apartamento antigo, que eu alugava. E os porta-papel higiênico cor-de-rosa, o toalheiro cor-de-rosa, é uma coisa muito singela, né? E traz memórias para a gente, né? E aí eu trago essa história em 3 momentos. Eu tenho uma vitrine, que eu chamo de vitrine espelho mágico, onde as coisas aparecem e desaparecem num piscar de olhos. Eu tenho um lounge que eu convido as pessoas a experimentarem, coisa que é mais difícil dentro de um casa-cor. Geralmente a gente pega os móveis e a gente tem um compromisso muito grande em devolver esses móveis para as empresas da forma como nós recebemos, e se alguma coisa acontece, nós pagamos por esse problema. Mas dessa vez eu consegui trazer esses móveis de uma forma que o público pudesse experimentar. Então, também tem essa experiência. Você está num evento, você pode experimentar, você pode sentar ali para descansar um pouco ou olhar tudo que eu estou mostrando. Tem um NFT, então eu trago o futuro também da arte, mas que fala também sobre o viés da água, porque a Deca, em todos os seus produtos, tem uma relação com água. Então, eu trago esse viés da água para dentro do espaço, não só no cheiro, na musicalidade que foi construída para o espaço. Eu conto essa história através da obra de arte, mas também através de um historiador que recolheu todas essas informações nesse curto período que a gente tem para construir isso tudo. Então, a gente traz recortes de revistas, a gente traz depois imagens também de informações que nós recolhemos na internet, que eu não teria ela, né, na impressão. E aí, nessa mesma mesa onde eu trago essa parte digital, eu também questiono como que vai ser o banheiro do futuro. Eu trago curadoria com vários arquitetos, trazendo essa ideia através de inteligência artificial. Então, cada um traz uma imagem de um banheiro construído com inteligência artificial. Eles trazem um tema que eles pensaram para esse banheiro, um banheiro apocalíptico, um banheiro que ainda estaremos aqui da forma como estamos. Então, tem vários questionamentos que é interessante de vocês olharem também. E a gente ainda vai falar mais sobre esses banheiros e a inteligência artificial daqui a pouco. Vamos guardar esse assunto. O conceito, eu sou do projeto Lavabo, é um lavabo de 30 metros quadrados, e desde o início, partindo do princípio de entender todo o conceito do que seria o casa-cor e trazer isso para dentro de um lavabo, que geralmente lavabo são 2 coisas, é a bacia sanitária e a cuba, ponto. Mas como trazer isso para 30 metros quadrados de forma conceitual, trazer de forma também que estivesse abrangendo muito do tema. Então, com base em todos os estudos, eu cheguei na tribo Imba, que é uma tribo que eles estão localizados na Namíbia, que é na África, e eles têm uma conexão muito forte com a terra. Então, as mulheres de lá, elas têm o costume de misturarem um óleo com os minerais vermelhos da terra que formam um barro. Esse barro elas passam na pele e nos cabelos, que formam um barro, que formam, na verdade, para elas, um simbolismo de beleza, e para os homens de força. Então, eu trouxe isso muito bem representado no meu projeto. Trazer a África de uma forma contemporânea, tirar esse olhar pejorativo que a gente está acostumado a ver que a África é só estampa, é só cor. Não, a gente pode falar de uma África atual, de uma África tecnológica, de uma África moderna. Então, trouxe muitos elementos orgânicos, elementos naturais, biofilia aplicada, essa relação também das questões arquitetura olfativa, sonora, tudo isso está muito bem representado dentro do ambiente. E eu queria que vocês comentassem também, porque eu vejo desafios bem diferentes ali em cada um dos projetos, né? Acho que você teve que lidar, Gabriel, com como captar essa atenção do público, né? Num espaço que pode ser um espaço de passagem meio rápida, né? Exato.
E acho que a Gisele precisou lidar com essa profusão de informações, porque ali, na verdade, é um espaço expositivo, né? Dessa história institucional também da DECA. Então, acho que tinha ali, você tinha que fazer essa leitura dessa questão mais institucional, desse perfil institucional desse espaço, mas também de uma forma que o público se interessasse, porque ali, até por estar muito no início do percurso, eu não sei se as pessoas estão ali naquele momento meio ansiosas para ver o que está por vir, né? E não estão com muita paciência, de repente, de se ater às vitrines, né? Aos expositores, aos textos. Então, como lidar com essas questões? Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, realmente. Então, como você balizar e trazer essa questão que possa chamar a atenção. E eu sempre tive essa preocupação. Eu acho que a preocupação não é só com uma pessoa de uma idade média. Eu quero que essa pessoa mais jovem ou mais adulta também tem essa conexão. Então, brincar com essa parte lúdica, com essa parte teatral, eu acho que isso é o que chama muita atenção. Então, essa questão do espelho mágico, a gente fez parceria com uma pessoa, um cenógrafo, justamente com este olhar. Então, é uma coisa que apaga e acende, então tem um inusitado, não adianta você querer passar rápido, porque você não vai ver nada. Então, aquilo que apaga e acende te instiga a olhar com mais calma. E esse olhar mais calmo também te faz ficar mais tempo no meu espaço. E também trazer momentos diferentes. O momento de você poder experimentar o móvel, que é coisa rara. Então, você traz isso para dentro do espaço. Depois tem o outro lado, que tem a curiosidade, né, de você olhar uma propaganda da DECA, eu não sei qual é a data, que eu não me lembro, anos mas 80, né? Mas aquelas mulheres peladas, o casal banho, no chuveiro, gente, vocês têm que ver quando essa. você fala, gente, a pessoa fazendo um biquíni com um jato d'água. Exato. Então, quando você fala, como que isso hoje em dia passaria? Não passaria, mas isso, a gente está com tantos pudores, e está ali, propaganda linda, sabe? Então, acho que traz essa curiosidade. Então, tem um jornalzinho, não é jornal, um encarte, acho que um dos primeiros eventos de Casa à Cor, que está o João Armentano novinho, que está lá exposto também. Então, tem a curiosidade do piso, que o piso foi construído com os resíduos da fábrica da DECA. Então, eu trago isso também para a pessoa conectar. Isso daqui, como é que é esse resíduo? Então, eu tenho na estante um pote com esse resíduo. Então, tem muita curiosidade. Quem é curioso vai estar atento aos detalhes que estão ali para a pessoa olhar. Exatamente. Eu acho que nisso era exatamente o ponto de como usar um ambiente de circulação e fazer com que as pessoas tivessem a curiosidade de saber o que tem por trás ali. Então, a primeira ideia foi, no meu ambiente, pela planta que tinha, existia uma parede fechando a circulação com o acesso do meu espaço. Então, por que não tirar essa parede e fazer um lavabo aberto? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi retirar 100% da parede e criar um elemento. Realmente, lavabo, ele é o único ambiente da casa que ele não precisa ser um complemento do restante do design. Ele pode ser mais cenográfico, ele pode ser mais artístico, ele pode você pode ir além nos lavabos. Então, a ideia era realmente usar dessa ideia para que a gente conseguisse prender a atenção. Então, ali, de primeiro, você já fica instigado com a cor, porque é uma cor muito potente. Você vem seguindo a amostra, vem com uns tons mais diferentes e chega literalmente no meio, é um tom mais impactante, um tom mais fechado, que é o vermelho que está ali. Fiz uma brincadeira, uma mescla com vidros e espelhos também, para criar essa sensação, esse ilusionismo, criar essa profundidade, para as pessoas terem a curiosidade de fazer todo o circuito, passar pelo meio. Dar a volta na bancada, exato. Né? E o que eu fico mais engraçado, porque ninguém enxerga a bacia sanitária. Eu mesma nem lembro onde ela está. O pessoal olha tudo, depois fala assim, meu Deus, uma bacia sanitária está aqui. Fala assim, pois é. Então, acho que isso é o ponto. A gente conseguiu ali criar tantos pontos focais que uma coisa óbvia acabou não sendo uma coisa tipo assim, nossa, uma bacia sanitária, entende? Então, isso é muito legal. Bom. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre os ambientes? A hora é agora, gente, que eles estão aqui falando sobre isso. Então, vou seguir. Você falou que eu podia Pode, conectar. Claro. Por favor, fica à vontade. Eu acho que banheiro é um lugar que as pessoas
quando chegam na sua casa, elas xeretam absolutamente tudo. Então, elas abrem armário, elas olham tudo. Então, uma vez eu fiz um lavabo que eu fiz várias portinhas, justamente para as pessoas olharem. E dentro de cada portinha tinha uma obra de arte diferente. Então, era justamente por isso. Vamos lá, vamos matar a curiosidade. Está aqui, ó, tá o prato cheio aqui para quem quer. É muito divertido ver o banheiro na casa dos outros, né? É o único ambiente, na verdade, que fora a sala que a sua visita tem acesso, né? Porque no quarto você não vai levar, difícil. Então, o lavabo, o banheiro, realmente, onde ele vai ali, vai ver tudo, querer ficar curioso. Então, realmente, é legal ter essas sacadas. Tem que ter o cuidado, né? De você fazer um trabalho bem feito. Exato. Por favor. Gisele, eu resgatei um texto seu de 2017, que você escreveu para Arquitetura e Construção. Eu trabalhei lá há muito tempo, por isso que eu tenho uma relação afetiva ali. Eu já não estava mais lá quando você publicou esse texto, mas fui ler e achei muito curioso. Eu não sei se você vai lembrar. Você fala sobre a resiliência da arquitetura. E aí você fala uma percepção muito interessante, que na sua visão, assim, a primeira e última mudança radical na arquitetura aconteceu quando a gente passou a conseguir transportar o fogo, quando surgiram os suportes de pedra, e aí o fogo não precisava ficar sempre ali no mesmo lugar, ele podia passear pela casa, isso milênios atrás, né? E aí você afirma, nossa, desde então não surgiram mais inovações radicais nos espaços. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, nossa, gente, será, né? Uma pandemia, 7 anos e uma pandemia depois, você ainda enxerga assim ou já consegue detectar, já dá para detectar outras mudanças radicais na nossa arquitetura? Você sabe que hoje eu ainda estava pensando sobre isso, porque em 2015, assim, eu acho que evento de Casa Cor é um momento que eu gosto de fazer um espaço que é para trazer alguma mensagem, tirar a gente da caixinha e movimentar o que a gente está pensando, o que a gente está pesquisando. E em 2015 eu fiz um espaço que era justamente isso. O que de novo a gente fez? O que a gente pode mudar? Porque realmente é isso, a casa só mudou com fogo. Não, vieram métodos construtivos que estavam ali ainda da mesma forma. Então, mas eu acho que a pandemia teve uma mudança, sim, como algumas pandemias mudaram a forma como você construía, como é que você habitava, né? Eu acho que o próprio lavabo surgiu com uma pandemia, então isso já é um fato que mudou na arquitetura. Eu acho que a sustentabilidade, essa consciência que nós passamos a ter também com o produto que nós estamos escolhendo, é importantíssima. Então, acho que tem agora uma responsabilidade muito grande no arquiteto de saber o que ele está especificando. E isso faz total diferença no que a gente está projetando também. E não é só o que a gente está colocando, é de onde vem esse produto, como é que ele foi construído e como é que ele vai ser descartado posteriormente. Então, essa conscientização, eu acho que é uma mudança muito significativa. E aqui fica até uma coisa que para este espaço, esse ano, eu fiz uma pesquisa. Eu queria trazer empresas de móveis que fossem com essa conscientização da sustentabilidade do início ao fim. E eu rodei muitas e muitas lojas. Ninguém, só uma empresa me apresentou realmente essa preocupação. Eu sei que é caro, eu sei que o produto final tem um preço diferenciado, mas assim como a mudança da madeira, né, mudou o mercado, a madeira tem que ser certificada, e isso já não é mais nenhum ponto para a pessoa vender que o móvel é sustentável, que isso já passamos. A gente tem que, como especificador, e a gente tem a obrigação de pedir, implorar por isso e conscientizar os nossos clientes que a gente precisa pagar mais, por enquanto, para ter um país saudável, um planeta saudável. Então, é a preocupação com a espuma que está dentro do móvel, é a preocupação com a estrutura. Se não é reciclada, ela tem que ser reciclável. Então, são pequenas coisas que a gente tem para mudar daqui para frente, que é uma semente, mas, pelo menos, a semente nasceu. Qual que é a empresa mesmo?
É a Minotti. Menotti. E esse ano, em Milão, eu já consegui enxergar que a B&B também já estava com esse caminho. Eles têm como se fosse uma linha A e linha B. A linha B tem toda essa preocupação. A linha A ainda existe. Eu acho mega interessante também, nós como arquitetos, né? A gente que tem ali o poder de incentivar o cliente à compra, né? Então, nós sabermos de onde está vindo esse produto, entender com os fornecedores quais são as soluções sustentáveis que eles têm, é muito importante até para a gente conseguir projetar um projeto e na própria explicação para o cliente a gente ser mais consciente também. Porque às vezes o que é bonito não é funcional, mas também não é sustentável, então é uma coisa pequena que a gente coloca que no final acaba virando uma bola de neve maior. Então, quando a gente para fazer esse estudo, para entender de onde veio, para onde vai, é basicamente todo o processo que nós fizemos também no meio ambiente. Sim, Que ele foi... queria que você falasse sobre isso. A Pachamama é uma empresa de diminuição de carbono, de CO2. E É eles fizeram... parceira da Casa Cor. Isso, e eles fizeram toda a compensação de carbono do meio ambiente. Então, tudo que tem ali dentro, a gente teve que fazer exatamente toda uma planilha, identificando de onde vem o produto, e não só isso, mas também todo o nosso processo de obra, para onde iam os nossos descartes, onde nós estávamos descartando resto de tinta, onde nós estávamos descartando as madeiras, o vidro, a serralheria de onde vinha. Então, são todos esses estudos que, por mais que a gente fale, é uma coisa que não dá para sentir, mas são essas coisas que vão fazendo toda a diferença. E aí você sabe realmente onde foi feita a compensação, né? Exatamente. A Pachamama trabalha com uma comunidade que, se não me engano, fica no Acre. Do Acre. Uma comunidade ribeirinha, acho que é Apuí, é o nome da região. E surgiu de uma forma, assim, super sensacional, porque geralmente, quando a gente está falando de sustentabilidade, diminuição de carbono, a gente não pensa num lavabo, a gente pensa em fazer num ambiente maior. Então, em ambientes menores também devemos ter esse pensamento de inclusivo, né? De incluir também a sustentabilidade, todas essas questões de melhora para o meio ambiente. Mas, voltando um pouco a essa pergunta, né, que eu resgatei com o seu artigo, e quanto ao uso dos espaços? O que vocês enxergam atualmente? Acho que a pandemia influenciou bastante a gente, né, no começo. De repente, todo mundo precisou incorporar todas as atividades em casa, então o estudo, o lazer, o descanso, o entretenimento, academia, enfim, os hobbies, todo o resto, né? E depois isso, ainda bem, né, superamos essa fase e a gente não precisa mais ter uma casa tão multiuso assim, mas a gente consegue abrir mão disso? Quer dizer, como que é agora? Como que tá essa questão do uso dos espaços na casa, depois dessa experiência traumática, né, que todos nós vivemos? Eu acho que a casa, ela deixou muito de ter aquele lado loft. Eu acho que esse medo loft não funciona mais, né? De voltar a alguma coisa, ou você sentir que você precisa para algumas atividades de privacidade. Eu me lembro que durante a pandemia eu estava lendo um artigo, uma matéria sobre um arquiteto americano, que ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros com criações de lofts, e ele, durante a pandemia, falou: nunca mais eu faço um, porque ele estava enlouquecido com os filhos dentro de casa, ele queria trabalhar. Então, era uma visão de uma pessoa que só fazia aquilo e que ele viu que ele precisava de parede. Ele precisava de acústica, ele precisava de privacidade. Então, acho que a gente foi para uma... Na verdade, a casa com o fogo, ela era um espaço único com fogo no meio. Depois foi com essa questão de ter paredes sólidas, ela foi sendo compartimentada. E depois passou a ter essa liberdade de tudo integrado, mas eu acho que com a pandemia ela voltou a ter paredes novamente. Mas eu acho que, além disso, a questão da internet, ela é fundamental e muito significativa nos espaços, porque a partir do momento que você tem uma internet maravilhosa, você trabalha de casa. Então, esse espaço de casa não vai deixar de ser um espaço híbrido, mesmo que não seja só o seu home office, ele é um espaço híbrido. Você trabalha em casa, então você precisa desse espaço tranquilo também. Então, acho que incorporar o espaço dentro de casa como trabalho requer também mudanças nos móveis. Eu assisti também várias... eram talks que a Vitra proporcionou durante a pandemia, ela trazia muito isso, que o móvel
de escritório dentro de casa precisava sofrer alterações. Ninguém queria também ter a casa com cara de escritório, mas queria o conforto de uma cadeira confortável para estar trabalhando. Então, esses ajustes também foram incorporados no mobiliário. Exato, legal. Eu acho que pós-pandemia, as pessoas elas estão indo mais para um lado do aconchego até do que em relação à estética. A estética a gente sempre trabalha em relação a coisas bonitas, mas eu sinto que a preocupação maior de ter lugares habitáveis, e não estou dizendo só de sala, todos os cantos da casa precisam ter esses cantinhos de tanto para você conseguir descansar, tomar um café, uma boa leitura. E no pós-pandemia, antes disso, pré-pandemia, você via que como as pessoas trabalhavam fora de casa, era realmente a casa, chegava em casa para tomar banho, dormir. Eles nunca passavam esse tempo ali do convívio, a não ser o final de semana, né? Mas durante todo esse processo, eu sinto que as pessoas têm olhado para casa com um olhar diferente, com um olhar mais de carinho, e não só olhando para essa parte estética, sabe? Então, digo isso até por todos os clientes que eu atendo, que eles conseguem realmente agora entender a importância de um tecido, de uma cadeira mais confortável, olhando para essa forma ergonômica também, que é muito importante, não só para áreas de cowork, não só para home office, mas também toda a parte de sala e estar, que é bem importante pensar. Até complementando o que você está falando, a Lia Delcorte, acho que foi em 1980, foi quando a internet começou a surgir, e ela colocou que realmente com a internet, com o avanço da tecnologia, um dia nós íamos trabalhar de casa, isso em 1980. E que isso, quando acontecesse, os materiais iam mudar também, porque a pessoa ia querer conforto, ela queria o toque macio, ela não ia querer uma coisa dura. Então, esse aconchego que você falou, esse toque é muito importante para você se sentir bem dentro de casa, né? Você não quer aquela cara de escritório. Eu sinto também que as pessoas estão buscando mais essa integração, né? Essa coisa do conseguir estar em um ambiente da casa, enxergar outros espaços, ter essa conexão direta, que era uma coisa que a pandemia, eu acredito que nos tirou, esse toque. Então, hoje, você vê muitas casas com ambientes integrados. Eu acho que até para a gente ter mais de perto todas as pessoas, mesmo que ela não esteja habitando o mesmo espaço que a gente. Sim. E a Lia Delcorte, que a Gisele acabou de citar, ela é uma super especialista em tendências, né? Ela trabalha com essa futurologia das tendências, então ela está o tempo todo estudando o que vai bombar nos próximos anos. Tem uma entrevista com ela no anuário da Casa Cor, que, se vocês tiverem a oportunidade de olhar aqui na livraria, além do compêndio de todos os ambientes da mostra, a gente tem também algumas matérias. A entrevista com a Lia é uma delas. Vale a pena ler e ouvir o que essa mulher fala, porque ela sabe muito, né? Ela sabe muita coisa. Ela é perfeita. Gabriel, e você estudou para fazer o seu ambiente, você mergulhou ali num povo da Namíbia, né? Nas tradições, na estética desse povo, que eu esqueci o nome. Desculpa. Eles são seminômades, mas eu esqueci o nome do Imba, exatamente, estava aqui. Eu que não enxerguei. Eu queria saber se nessa sua pesquisa surgiu alguma pista sobre jeitos de morar? Na verdade... O que você levantou? Eu vi que eles têm muito costume de morar em casas que são feitas de taipas, barro, né? Com esse formato de arquitetura. Então, eu trouxe isso representado de forma contemporânea, voltado para a cor do ambiente num todo. E essa ligação muito forte com o artesanal, tapeçaria, que é uma coisa que eu também coloquei no meu ambiente, que toda a parede do fundo são fios de algodão, que eles são tingidos ali para trazer todo aquele degradê, trazer mais textura e movimento para o espaço. Então, as mulheres, elas têm esse trabalho manual até para gerar a própria economia, digamos assim, deles, que eles vendem, né, fazem todo esse trabalho. Então, pensando em todos esses estudos com base na moradia, eu quis trazer de forma que as pessoas conseguissem enxergar os imbas dentro daquele espaço. Voltando para isso, uma parte do estudo que eu peguei é entender que a arquitetura também, essa parte quando a gente pensa em interiores, que a gente não vai conseguir tirar referência somente de arquitetura, somente de residência.
A arquitetura também está na moda, a arquitetura também está nas obras de arte, a arquitetura também está nas artes urbanas. Então, trazer um pouco disso e dos trabalhos, como o do Emerson. O Emerson é um artista aqui de São Paulo, ele é carioca, inclusive, Sim. maravilhoso. Ele já teve em outras edições aqui do Casa Cor, e para esse ano ele fez uma arte especialmente para o espaço. É trazer esse trabalho num todo, que lá com a Tribuimba, eles têm o costume de trabalhar muito em conjunto. Então, o meu ambiente é realmente a mão de muitas pessoas, sabe? Então, eu trouxe trazer isso de uma forma mais atual para esse momento, sabe? Boa. E aí eu queria voltar para o assunto que a gente já tocou um pouquinho lá atrás, que é a inteligência artificial, né? No espaço da Gisele tem essa mesa tecnológica ali, essa exposição digital, né, de projetos. E arquitetos foram convidados pela Gisele para imaginar como vai ser o banheiro do futuro, usando aplicações, ferramentas de inteligência artificial. E aí é muito interessante, porque a gente tem de tudo, né? A gente tem aquelas cápsulas super tecnológicas, banheiros sem água, mas a gente tem também aqueles banheiros que parecem spas no meio da natureza, aquele cenário de férias, assim, maravilhoso. Mas a gente também tem os banheiros pós-apocalípticos. Então, eu queria que vocês comentassem, assim, primeiro, na visão de vocês, como é esse banheiro do futuro? Assim, se vocês tivessem que imaginar. Essa foi uma brincadeira que eu fiz. E eu dizia, quando eu convidava, né, olha, pensa fora da caixa. Pensa que, de repente, a gente está, né, maltratando tanto o planeta agora ficou debaixo d'água. E a gente teve que fugir para Marte. Como que é esse banheiro em Marte? Ou então, realmente, a gente teve que arrumar um lugar na Terra que não é mais terra, é água, e a gente teve que morar debaixo da água. Então, como que seria essa cidade debaixo d'água? Mas eu colocava um banheiro, mas muito lá para frente. Mas, às vezes, mesmo quando você fala e passa esse briefing, às vezes a pessoa ainda está muito ligada no presente. Então, isso foi legal, porque as primeiras imagens que vieram era como se fosse todo mundo acreditando numa natureza, como o homem salvando a natureza, entendeu? Então, foi muito legal, porque tinha muito verde. Então, a primeira parte da curadoria foi muito verde. Então, e aí tinha uma outra pessoa que fez um banheiro que era na própria natureza. Nós já tínhamos ido todos para outro mundo, e a natureza conseguiu voltar a ser o que era, e estava ali o banheiro dos deuses. Então, acho que, assim, o que a gente quer? Qual é o tempo que a gente está falando desse banheiro do futuro? É um banheiro, realmente, que eu brinquei, que não existe, e que aí podia qualquer coisa? Ou é o banheiro do futuro daqui a 15 anos, daqui a 10 anos? Acho que essa era a grande pergunta, sabe? Eu acho que o banheiro, de novo, se é daqui a 15 anos, que, aliás, não precisa nem ser em 15 anos, tem que ser amanhã, é pensar nesse lado da sustentabilidade, entendeu? E isso eu volto até, não é fazendo propaganda, mas acho que foi uma coisa que eu aprendi com essa história toda da Deca. A Deca, mesmo no momento que ninguém falava em sustentabilidade, ela tinha essa preocupação com a água. Então, a preocupação em você tomar um banho com uma pressão dada através de tecnologia no chuveiro, mas que não tinha um consumo de água tão grande. Na válvula de descarga, que também consome menos água ao ser acionada. Então, são essas preocupações que eu acho que, de novo, né, pesquisar o que a gente está colocando dentro daquele banheiro. E, obviamente, cada cliente tem um teto, a gente tem que seguir este teto. Mas a cerâmica, como é que é essa cerâmica construída? Está jogando os dejetos na água? Então, não pode. Então, acho que são preocupações na especificação que a gente tem que ter para esse banheiro do futuro ser sustentável. É isso. O banheiro do futuro é aquele Alexa, levantar a tampa da privada. Eu penso muito nessa questão também da gente trazer de volta essa coisa da natureza. Trazer um pouco mais dessa relação que a gente, querendo ou não, estamos perdendo, né? Então, pelo menos aqui no Casa Cor, nesse ano, é uma mostra que tem muito essa ambientação. Todos os ambientes têm uma conexão com a natureza, você consegue enxergar isso.
Eu acho interessante porque esse é o futuro que nós queremos deixar. Trazer essa visão do que pode ser projetado, que não tem um limite de criatividade. A gente pode sim falar de um ambiente que não tem janela, mas usar espécies de plantas que elas servem de oxigenação para as outras. Então são vários esses estudos, mais uma vez, que a gente consegue fazer e trazer um pouco mais de bem-estar, um futuro mais sustentável, um futuro mais leve, né, para as nossas novas arquiteturas. Sim. Eu acho sempre interessante olhar esses exercícios que os arquitetos fazem de tempos em tempos, né? De imaginar como vai ser o banheiro do futuro, a cozinha do futuro, né? Como é que a gente vai morar no futuro. E eu acho que agora isso ficou ainda mais palpável, né? Mais ao nosso alcance mesmo com essas ferramentas de inteligência artificial. E aí eu tava... Só concluir, assim, achei uma reportagem do ArcDaily, que é esse portal de arquitetura, né? E tinha um especialista lá estimando que 37% das tarefas de arquitetos e engenheiros vão poder ser automatizados pela IA. 37%, é bastante coisa, né? Como que vocês entendem a função da inteligência artificial, assim, dentro do nosso, trazendo para o nosso tema mesmo, assim, na geração dos espaços, na criação de tendências, vocês enxergam a IA como uma aliada, ou será que ela vai se restringir a essas ferramentas mesmo, né, que todo arquiteto precisa, de cálculo, enfim, especificação, essa parte mais técnica da arquitetura e a criatividade, talvez, a gente consiga resguardar para a nossa mente humana. O que vocês acham? Eu acho que é mais uma ferramenta que só veio a somar. Uhum. Como o AutoCAD, assim, eu sou da época da prancheta, tá, gente? Então, quando apareceu o AutoCAD, todo mundo dizia, não, agora acabou a arquitetura, o computador vai fazer tudo. Mentira, o computador não faz, precisa de alguém para estar ali dando input. Da mesma forma, é a inteligência artificial. Neste momento, o que eu posso dizer é que se você não for um arquiteto e não souber escrever um prompt decente, vai vir uma porcaria, entendeu? Vai recolher o que tem ali de Pinterest, vai colocar para ser uma imagem gerada como um final. Precisa, né, desse know-how, desse estudo da nossa parte para gerar uma imagem decente. Exato. Então, não vai acabar com a arquitetura, muito pelo contrário, ela vai diminuir, sim, várias coisas que nós temos ainda. Nesse momento, ela ainda não cria totalmente. Uhum. Ela precisa desse input para depois passar por um outro momento. Então, eu acho que só veio a somar. Legal. É exatamente isso. Trabalhar em conjunto, porque a inteligência artificial ela nos ajuda, mas ela nunca vai ter uma coisa que é o sentimento que a gente tem com base em sentir os espaços. Ela consegue projetar algo lindo ali, mas em relação ao sentir, essa parte da gente conseguir transmitir para o cliente a sensação daquele espaço é uma coisa que ela não consegue. Então, SketchUp, AutoCAD, Revit, X softwares que a gente consegue utilizar na área da arquitetura são softwares que já nos ajudam. Usar a IA para melhorar alguma coisa, mas o repertório da nossa cabeça só a gente entende. O repertório criativo, o repertório de ir buscar fora referências, é uma coisa que a inteligência artificial traz, mas de uma forma muito dura. Uhum. Trazer esse sentimento, essa relação do carinho com o projeto, com os elementos, com os materiais, felizmente, só nós como os arquitetos conseguimos entregar. Mas, assim, eu acho que se a gente aprende a escrever com a IA, a gente consegue transmitir o que a gente sente para estar colocando ali e gerar a imagem. Mas vai ser um sentimento de arquiteto que está sendo passado. É diferente o sentimento de um leigo. Eu quero um banheiro Tadauano. Vai vir um banheiro. Mas eu quero um banheiro que eu estudei a tribo XYZ. Eu quero que traga esse sentimento. Então, saber escrever vai ser a coisa mais importante. Saber o prompt, saber como você vai gerar aquela informação, é que vai trazer sentimento para essa imagem, vai trazer sentimento, vai trazer algo diferente. E a velocidade como as coisas acontecem é impressionante, porque você gera uma imagem em menos de um minuto. Então, isso, para a gente, é maravilhoso. Eu fui numa palestra que a pessoa, um designer, que ele falou, Gisele, é assim, ó, você está apresentando.
o cliente não gostou? Você vai no banheiro e liga para sua equipe. Cara, olha só, ele não gostou disso, faz isso. Não. Aí você sai do banheiro e já mostra a imagem. E esse aqui tá bom? Já resolveu a sua vida. Não precisa marcar outra reunião para mostrar e aprovar o projeto. Então, eu acho que a gente vai ganhar velocidade. Agora, até que ponto também é bom ganhar velocidade, tá? Porque, às vezes, o tempo nosso, 24/7, também não funciona, né? A gente precisa de um tempo para descansar, para poder rebobinar o HD, limpar, porque senão também o HD cheio não entra mais nada. Rebobinar o HD é ótimo, né? Maravilhosa essa imagem. Não, e eu fico Coisas pensando... de gerações. Exato. Eu fico pensando também que uma coisa que a IA não faz é entender esse cliente, né? É interpretar, porque quanto do trabalho de um arquiteto é essa ciência humana de você conhecer a pessoa, saber interpretar o que ela deseja, porque às vezes o que ela expressa ou a referência que ela traz não é exatamente o que ela precisa. A referência que ela gera com a IA, às vezes não é o que vai atender a família dela ou os diversos usos daquele espaço, né? Então, eu acho que falta um pouco nessa discussão aí a visão da arquitetura mesmo como ciência humana também. Né? Não é só uma questão técnica de projetar, enfim, física, né? É muito mais do que isso. Por isso que eu acho que é uma ferramenta que vai nos ajudar, mas não livra nunca arquiteto. É isso. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto palpitante? Eu acho muito interessante Aqui na Casa Cor a gente tem vários exemplos de ambientes que utilizam a IA para alguns, até tapetes ou geração de painéis. Acho que esse aqui não é o caso, mas a gente tem outros lugares, tem o teto do Restaurantino também, que ali os arquitetos usaram. Então, a gente tem até uma matéria sobre isso no site, depois se alguém tiver curiosidade para dar uma olhada. A gente está caminhando para o final, gente, por isso que eu digo, quem tiver perguntas, vai formulando aí, que já vai ser a última chance. Vocês podem, cada um, contar para a gente aqui o que vocês viram nessa Casa Cor, que vocês acham que são tendências se formando e que vão, talvez, reverberar nas casas das pessoas daqui a pouquíssimo tempo. Vocês conseguiram identificar? Eu acho que brasilidade é você reconhecer que você não precisa buscar nada lá fora. Aqui dentro a gente tem muitas referências maravilhosas. E isso está presente em vários espaços. Então, pode ser um designer, pode ser um artista, pode ser a busca por um detalhe completamente diferente. Eu acho que sempre buscando alguma referência, pelo menos o que eu senti visitando, foi identificar essa brasilidade como um ponto forte. Boa. De novo, eu trago essa integração com elementos naturais, com a própria natureza, para os ambientes habitáveis. E todos os materiais também, muitos naturais. E deixar de lado essa coisa do o que é o correto para dentro da minha casa. Às vezes o que é correto para mim não é o correto para você. Trazer essa identidade, a sua personalidade, o que você espera, o que é bem-estar para você. Então, acho que a Casa Cor desse ano, que ela leva assim, para as próximas arquiteturas, para os próximos designers, é essa coisa da arquitetura única, sabe? Feito para um indivíduo. E não entender que, tipo assim, não é aquela referência que eu pego do Pinterest, que é o que serve para todos os clientes. Não, vamos entender quais as origens, entender o que você gosta de fazer, quais são os planos que você tem para sua casa com base nos usos, entende? É isso. É isso, muito bom. E aí, gente, alguém vai se animar? Posso encerrar? Vou encerrar. Gente, obrigada. Foi muito legal ouvir vocês. Acho que esse encontro foi riquíssimo, né? Gerações e percepções, visões, pesquisas, né? Pesquisa, acho que é a parte mais importante do nosso trabalho, porque e assim, eu me lembro até de uma coisa engraçada, porque eu gosto de assinar newsletter de universidades, China, Israel, Itália, Estados Unidos, eu gosto de ler. E eu gosto de ler coisa que não tem nada a ver. Eu não busco referência só em arquitetura, e design e arte, não. Eu busco na ciência, busco na saúde, busco em tudo. E eu me lembro quando começou a falar sobre Covid, e eu estava lendo os jornais na China.
E aí eu falei, gente, que bicho é esse? Esse negócio já está me deixando tensa. E eu comecei a fazer estoque de máscara, estoque de Álcool gel. álcool gel. Eu me lembro que lá no Rio, quando começaram a falar sobre Casacor, eu fui na primeira reunião, e aí eu já não beijei ninguém. Aí as Patrícias, nossa, você está exagerando, Gisele, que é isso? Eu sei que uma semana depois já estava tudo fechado, e aí estava todo mundo já doente. Eu já tinha colocado todo mundo para trabalhar em casa, os computadores já estavam interligados, eu já tinha mandado vacinar todo mundo de gripe. Então, eu acho que isso de você estar buscando referências é muito importante, e não só no seu mundo do dia a dia, porque isso fez eu mudar a arquitetura da minha casa para um momento de saúde. Eu tive que mudar a casa de todo mundo que trabalhava comigo também. Então, às vezes, a referência não está apenas no óbvio, que é ir numa galeria ou ir enfim, numa exposição de casa-cor. Eu acho que você tem que abrir um leque muito grande, porque entender o que está acontecendo no mundo significa que você está buscando soluções para gerarem tendências depois, porque você tem que ser pioneiro, você tem que estudar o que está ao seu redor, saber o que está acontecendo, para você trazer soluções, e às vezes essas soluções dão certo, que às vezes você pode errar também, mas o que dá certo pode virar tendência depois. Então, é você antecipar esse momento. Não se basear no que os outros estão fazendo. Busque coisas diferentes. E, para isso, tem que abrir um leque muito grande. Não ficar só no que você está acostumado. Eu acho que isso me instiga muito. Eu gosto de ler coisas completamente diferentes, que às vezes não tem nada, nenhum significado. Eu me lembro que... Pode falar ainda? Claro, mas fica à vontade. Eu me lembro que o ano passado, quando eu fui a Milão, por ter morado em Milão e voltei, foi a primeira vez que eu voltei a Milão depois da pandemia, eu saí quase que chorando, porque era assim uma cidade que estava triste. Era uma cidade que lugares que eu conhecia estavam fechados, eu não sabia se as pessoas tinham morrido. Tudo eu achei com uma coisa pesada, diferente desse ano, que esse ano já estava outro astral. E aí, quando eu fui fazer Casa-Cor, eu pensei nisso, comecei a pesquisar sobre saúde mental. Sim, O quanto verdade. aquilo tinha influenciado aquelas pessoas e o quanto isso tinha influenciado a todo mundo, porque foi uma tragédia. A gente viveu com perdas. A gente ligava aquela televisão, era uma coisa horrorosa, mas eu não deixava de desligar. Eu ligava, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Eu não via a hora de vir uma vacina me salvar, em busca da tecnologia. Então, eu acho que isso me instigou a pesquisar sobre saúde mental e de que forma eu podia, com a arquitetura, aliviar um pouco dessa dor. Então, o Casa-Cor do ano passado, eu fiz exatamente isso. Eu fui buscar informações na internet, com o chat GPT, com psicólogos, psiquiatras, para poder entender de que forma eu podia ajudar. E assim, foi muito curioso entender soluções que eu desconhecia. Por exemplo, um espelho para uma pessoa que está com depressão é a pior coisa que existe, porque ela se vê no espelho, mas ela não se enxerga como ela está. Ela se enxerga numa situação muito ruim. Então, isso piora a situação dela. Então, trazer cores que aliviam também, então o azul. Então, eu nunca tinha pintado o quarto de azul. Ano passado eu fiz um quarto azul no Casa-Cor, justamente por conta dessa tonalidade também ter uma influência muito grande no nosso bem-estar. Oi. Eu acho que nesse lado, a arquitetura é muito mais técnica do que Exatamente. é uma igreja que eu vou criar uma família, mas detalhes que são os técnicos das obras, sou arquiteto. Eu sei que o pessoal às vezes menospreza esses pequenos detalhes, mas isso que gera um ambiente bacana, agradável. O pessoal entra no ambiente e fala assim, legal. Então, só esses pormenores, só estudando e às vezes vendo fora da arquitetura, você traz e fala, puta, isso faz um belo, chama detalhe que parece pequeno, mas isso pode mudar o ambiente para bem ou para mal, né? Esse mal projetado. Com E certeza. aí foi... E isso, essa técnica, sensibilidade, isso muda completamente o projeto. Exato.
E é isso, acho que é essa coisa que a gente sente, que a gente pode trazer de uma forma usando a IA, mas para você tentar achar recursos para te ajudar, e não ela dando a solução final, entendeu? Ela é mais um recurso. O AutoCAD foi um recurso, a IA é mais um recurso, então a gente está trazendo mais recursos para só nos ajudarem. Vocês tinham pesquisado no ChatGPT, né? Alguma coisa com relação ao tema desse encontro, né? O que foi que ele disse mesmo? Eu vou ler, pode ler. Pode. Ele acertou super, eu acho que a gente... Eu vou ler o resumo. Antes de entrar, eu falei, vou colocar o tema da palestra aqui, para saber o que o ChatGPT vai falar. Eu vou colocar só a conclusão. A criação de espaços para eventos como o Casa Cor é uma vitrine dinâmica que não só mostra o talento e a criatividade dos profissionais, mas também serve como um laboratório de tendências que moldam o futuro da arquitetura e do design de interiores. Este ambiente de inovação contínua, inspiração mútua, garante que a Casa Cor permanece como uma referência crucial no setor. É maravilhoso. Não, eu adorei que além de tudo isso que o ChatGPT falou, a gente teve a oportunidade de sentar aqui para falar sobre isso. Vocês ficaram aqui até o final e espero que vocês continuem vindo aí às quartas-feiras até o final da Casa Cor. A gente vai ter encontros toda semana. Não é isso, Ju? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.